Sábado 26 de novembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no teu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste sábado da 34ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo 34 a 36. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje termina o discurso escatológico segundo a versão de Lucas e acaba também o ano litúrgico, dando lugar ao Advento. Desde a sua chegada à cidade de Jerusalém, Cristo esteve ensinando no templo. A sua paixão e morte já estão iminentes. Hoje finaliza a instrução aos seus discípulos e à multidão com esses avisos: Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações do dinheiro, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia como um laço. Estai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Nessa recomendação de vigilância, há um pormenor próprio do evangelista Lucas, a oração. Vigilância e oração são virtudes irmãs e inseparáveis, que se apoiam mutuamente, hão de andar unidas como atitudes básicas que são do cristão, verdadeiras virtudes cardeais, eixo e gonzo de uma vida animada pela fé e pela esperança. Perseverai na oração, vigilantes, com ação de graças, recomendava São Paulo aos Colossenses. A oração sustenta a fé e a esperança vigilante, mantendo o vosso coração em diálogo com Deus, como fazia Jesus. É também a oração uma grande força para superar as tentações diárias que antecipam já o grande combate escatológico final. O supremo modelo cristão de vigília e oração alertada é Cristo na sua agonia no Getsêmani, por contraposição ao sono e despreocupação dos seus discípulos. Por isso os avisou: Vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Já antes, quando Jesus lhes ensinou a oração mestra do Pai Nosso, entre as suas 7 petições ao Pai, a sexta diz: Não nos deixeis cair em tentação. No tempo da Igreja, quando nos dói a ausência de Cristo, necessitamos de resistência para não desfalecer e ser fiéis a Deus. Às vezes pesa-nos muito a vida e nas horas baixas procuramos ajuda. Mas no ambiente que nos rodeia, sentimos com dor o silêncio de Deus. Circundam-nos a incredulidade e a indiferença religiosa, a ambiguidade e a confusão de valores, a injustiça e o clamor dos pobres, o desencanto de muitos e o agnosticismo ou o ateísmo declarado de poucos, o desprezo pela fé e inclusive a aversão e a perseguição mais ou menos aberta ou dissimulada. Tudo isso constitui uma dura prova para a nossa fidelidade, uma noite escura, um toque de alerta para a nossa fé adormecida talvez, uma ocasião de amadurecer a nossa esperança. Sabemos em quem confiamos. O Senhor é fiel e manter-nos-á firmes até ao final, se recorrermos a Ele na oração. Revelação consoladora e central da boa nova de salvação de Jesus é que, apesar de tudo, e não obstante a nossa miséria sem fundo, Deus sai ao encontro de quem procura o seu rosto com coração sincero. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Pai, porque nos amas com ternura. Ensina-nos a contar os nossos anos na tua presença
para saber relativizar tudo o que não és tu e viver sempre disponível para ti e para os irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a fazer confluir na nossa vida o futuro e o presente, a esperança e o esforço para acelerar o dia glorioso da vinda de Cristo. Afasta do nosso coração o embotamento do pecado. Assim, quando tu vieres, nos encontrarás com as mãos ocupadas na tarefa que nos mandasses fazer. Entretanto, dizemos-te: vem depressa, Senhor Jesus. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.